Justiça e Lava Jato no Brasil. Muito obrigado pela presença, ministro. Boa noite, é um prazer estar aqui. Ministro, boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Como o Lavareda falou, o nosso tema é Lava Jato, Justiça e Lava Jato. O senhor afirmou numa entrevista recente que a democracia brasileira ela necessitava de muitos cuidados pelo precedente histórico no Brasil, né? Pelos nossos precedentes. Então, eu queria começar perguntando sobre o papel do judiciário no período recente, na manutenção da saúde dessa democracia. E citar um manifesto, para começar a introduzir essa questão, que foi publicado por 17 juristas do mundo, da Espanha, França, Itália, México, Portugal, Estados Unidos, e eles se diziam chocados com o julgamento, no caso do ex-presidente Lula, que é o mais notório julgamento da Operação Lava Jato, e eles diziam também o seguinte, que os métodos ilegais e imorais usados nesse julgamento faziam com que o judiciário brasileiro tivesse sua credibilidade abalada no exterior. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco esse manifesto, o que o senhor acha disso, se o senhor concorda, discorda, e qual tem sido o papel do judiciário na manutenção da nossa saúde democrática? Mônica, eu tenho a impressão de que esse manifesto é importante para que nós prestemos atenção como o mundo está nos vendo. Eu já tinha percebido isso nas minhas visitas ao exterior, de que há um reconhecimento de que o Brasil fez progresso significativo no combate à corrupção, e isso tem que ser anotado, e isso vários professores observam e anotam, mas também eles começaram a revelar preocupação, digamos, com a heterodoxia dos métodos. Não é isso que foi apontado nesse manifesto desses altamente qualificados juristas. Nós precisamos realmente estar muito atentos, porque não se trata de fazer justiçamento, não se trata de fazer linchamento, se trata de julgar as pessoas, né? Isso é preciso ser anotado, e acho que é esse cuidado que as pessoas chamam. Está se cumprindo o devido processo legal? Está se respeitando o contraditório e a ampla defesa? Num sistema que é especial para nós, que é, vamos dizer assim, quase que singular. Nós não tínhamos essa experiência de lidar com essa temática da colaboração premiada. E de uma hora para outra passamos a usá-la de forma avassaladora. E daí também todos os abusos que aparecem e a possibilidade de manipulações, negociações não muito claras e às vezes até um tanto quanto obscuras. Tudo isso precisa ser de fato olhado, e eu acho que nós devemos prestar atenção, porque essas 17 pessoas que assinaram esse manifesto, na verdade, elas representam muita gente que está olhando para o nosso sistema judicial. Quanto ao judiciário e à democracia, eu acredito que entre mortos e feridos nesses 30 anos, o judiciário contribuiu para a moderação de ímpetos nas várias instâncias, nos vários processos. Moderou o ímpeto do legislativo em alguns exageros, moderou ímpetos do executivo nas medidas provisórias e tem moderado também agora nos decretos e tudo mais. Então, a mim me parece que o judiciário tem cumprido um pouco esse papel de órgão de moderação. Agora, vem a questão do combate à corrupção. Isso se tornou um grande desejo, um ardente desejo da sociedade, e muitos se entusiasmam e acham que podem fazer valer, usar força, talvez, quando isso não é o nosso papel, né? Nós temos que julgar, e aí nós temos que acertar bem qual é o papel do juiz. O juiz não pode ser chefe de força-tarefa, né? Juiz não é sócio do procurador na investigação. Isso precisa ficar muito claro para nós próprios e para a própria população. E está claro, ministro, o senhor acha que o juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele atuou como chefe de uma operação, ele teve a imparcialidade necessária? O que o senhor já consegue nos dizer sobre isso, à luz também do escândalo da Vaza Jato, das mensagens que trouxeram muitas informações ainda não conhecidas, né?
Nós temos ainda informações fragmentadas e fragmentárias, mas há sinais, de fato, de uma relação muito peculiar entre o juiz Sérgio Moro e os integrantes da Lava Jato. Às vezes dá até a impressão de que, de fato, ele era o chefe desse grupo. Alguém já até me observou, eu não sei se tem razão, que a escolha de pessoas não tão maduras para a função de chefia da força-tarefa tem a ver não com a sua qualificação, com a qualificação que eles tivessem, acadêmica ou mesmo dentro da Procuradoria, mas por conta da relação especial que eles tinham com o juiz Sérgio Moro. Portanto, há aqui muitas peculiaridades que não foram desvendadas. E a gente percebe naquelas falas que ele falava com muita autoridade em relação aos promotores. Substitui esta procuradora que ela não atua bem, ela não sabe fazer perguntas, não é? Vá atrás de tal prova. São coisas absolutamente atípicas nessa relação. Você disse que eles deliraram? Eu tinha aí um outro aspecto que eu tenho falado. Há uma frase do Mário Henrique Simonsen que diz que normalmente o trapezista morre quando pensa que voa, não é? Ele perde as cautelas. E claro, aqui houve um entusiasmo, um tanto quanto juvenil, em relação a todas essas questões. Essa gente foi colocada num patamar que elas nunca imaginavam que chegariam, né? Eu tenho dito, a sorte da Lava Jato é que ela se deu em Curitiba. E o azar da Lava Jato é que ela se deu em Curitiba. Né? Porque Curitiba é um microcosmo, é muito pequeno. Né? O Brasil é muito maior do que isso. Ministro, nós vamos agora para São Paulo com o professor Antônio Lavareda para nos mostrar algumas pesquisas. Ministro, nós vamos agora apresentar aí telas com dados de pesquisa recentes para alimentarem aí nossa conversa. A primeira delas é uma pesquisa do Datafolha que mostra a confiança no Supremo Tribunal Federal. 17% dos entrevistados, essa pesquisa de julho, diziam que confiavam muito na Corte, na Suprema Corte, 47% diziam que confiavam pouco. Nós temos aí um percentual de 64%, declarando confiança no STF, um percentual que não é muito diferente, isso vale ser assinalado, daquele que inicia a série histórica com essa questão divulgada pelo Datafolha, que é um dado de 7 anos atrás, de 2012, quando esse grau de confiança era de 67%, ou seja, 3 pontos apenas acima do registrado nessa pesquisa. Numa segunda tela, nós temos aí dados sobre a Lava Jato e seus integrantes. Agora uma pesquisa da XP Investimentos e do IPESP. Então, para 16% perguntados nessa pesquisa, 16%, pesquisa de agosto, diziam que a operação teria cometido excessos, né? Mas o resultado teria valido a pena. 38% dizem que ela cometeu excessos e algumas decisões tomadas com base na Operação Lava Jato devem ser revistas. E terceiro, entre os que têm opinião, 38% dizem que a Lava Jato não cometeu excessos ao combater a corrupção. Note-se que de junho para cá, esse percentual dos que dizem que a Lava Jato cometeu excessos evoluiu de 44% para 54%. E a percepção de que a operação não cometeu excessos foi reduzida de 44% para 38%. Duas perguntas, ministro, em função desses dois gráficos que nós apresentamos. A primeira delas é o seguinte: um livro divulgado esse ano, do Felipe Recondo e do Luiz Weber, Os 11 é o título do livro, o ministro aparece lá seguidamente nas páginas ao longo do trabalho. Ele versa sobre crises no STF, sobre os bastidores da Corte, etc. Os autores concluem
os autores concluem o trabalho lá no epílogo, dizendo o seguinte: olha, para fortalecer a autoridade do tribunal, é importante que os ministros façam, né, algumas mudanças que aprimorem a nossa Suprema Corte. Do contrário, as mudanças virão, afirmam os autores, virão de fora, virão por legislação, virão pelo descrédito da sociedade ou virão até por tentativas autoritárias. Queria saber a opinião do ministro sobre essa conclusão dos autores do livro que eu mencionei, os 11. E a segunda pergunta, que eu já deixo encadeada, tem a ver com essa questão da opinião pública sobre a Lava Jato. O ministro declarou recentemente, numa entrevista à Folha UOL, domingo passado, que o tribunal não deveria levar em conta a opinião pública quando fosse julgar os atos, eventualmente, do ministro e do ex-juiz Sérgio Moro. Não é? Mas, obviamente, nós sabemos que a nossa corte, o STF e os outros tribunais e cortes equivalentes, eles, de uma forma ou de outra, são influenciados pela opinião pública. Nesse quesito, a minha pergunta é o seguinte, ministro: o que é que, havendo alguma influência, que parece normal, o que é que predominará, na sua opinião? A constatação de que há uma maioria nítida que ainda apoia, não é, o ministro Sérgio Moro e os procedimentos da Lava Jato, ou predominará a percepção de que esse apoio está em queda, né, evidente desde as revelações da chamada Vaza Jato? Lavaredo, obrigado pelas perguntas. Eu entendo, primeiro, que o trabalho do Felipe Recondo e do Weber é um trabalho bastante importante, porque reflete um pouco criticamente sobre o Supremo Tribunal Federal. E analisa a partir de uma perspectiva que eles desenvolveram fazendo cobertura do tribunal ao longo dos anos. E, claro, nós devemos buscar aperfeiçoamentos do tribunal e isso vem sendo buscado. A própria exposição, talvez excessiva, do tribunal contribui para o seu conhecimento, mas contribui também para que no público haja restrições, se não ao tribunal como um todo, a um ou outro ministro. Muitos temas são partidarizados. A sociedade, de fato, fica muito dividida. Aí também entra um pouco o papel da mídia. Veja que nós gozamos, certamente, de muita aprovação durante o mensalão, porque aquilo que se fazia correspondia àquilo que se esperava do tribunal. A população estava a favor. E o tribunal também procedeu de uma maneira, eu acho que com os devidos temperamentos, de uma maneira bastante moderada, não exagerou nas penas. Aí eu acho que graças até a um trabalho de contraditório feito no tribunal pelo próprio ministro Lewandowski, por exemplo, que fez contraponto às posições do relator, mas tudo aquilo foi bem compreendido. Agora, nós temos que fazer esse trabalho realmente de auto-reforma e de autocrítica. Não acredito que o Supremo tenha mais defeitos do que outras cortes constitucionais. O que ele tem é muito poder e ele é muito demandado, se espera muito dele. E a toda hora, claro, o tribunal decide temas divisivos e, por isso, produz realmente questões que dividem a sociedade. Em relação a outra pergunta, a questão da popularidade, é natural que num país com uma tradição de impunidade, que a Lava Jato tivesse esse prestígio enorme. E vamos também ser francos, a mídia se consorciou com isto. A mídia, na verdade, criou um quadro de quase unanimidade, né, levando essas pessoas, e não é a primeira vez. Se nós formos olhar, e eu estou no tribunal já há mais de 15 anos, vivenciei vários desses casos aí, a Operação Satyagraha,
que quase que canonizou Protógenes e o juiz De Santis, à época o correspondente mais ou menos à figura do Moro. Depois tivemos outras operações, o grande prestígio da Polícia Federal no combate à corrupção e à repressão, tanto é que ela aparece bem normalmente nas pesquisas. E o Ministério Público, então, passou a usar muito isto, quer dizer, o vazamento das informações, o privilégio que se dava a dadas emissoras. Eu aprendi, por exemplo, isso de informações oficiais, ou quase oficiais da Procuradoria, que o doutor Janot tinha um sistema de vazamentos para alimentar, sobretudo, os jornais das televisões. Portanto, quer dizer, aquilo que é proibido, que deve levar até a demissão de um funcionário público, especialmente de um procurador da República, era feito às escâncaras e todo mundo batia palmas. Então, isto, de certa forma, colocou o tribunal num corner, colocou o Supremo e colocou outros tribunais muito mais fracos institucionalmente. Agora vamos ter que deliberar sobre essas revisões. Já vimos fazendo e já tivemos vários importantes debates, como, por exemplo, aquele em que nós marcadamente dissemos que as condições coercitivas eram ilegais. Àquela altura, Moro já tinha feito mais de 240 conduções coercitivas. Então, eu tenho a impressão de que o tribunal vai sim, como é da sua tradição ao longo dos anos, vai cumprir o seu papel, que é um papel muitas vezes incômodo, porque é contra-majoritário. A população, em princípio, aplaude quem? Aquele que está punindo as pessoas. Mas é preciso verificar isto no processo. É preciso primeiro julgar. Muitas vezes as pessoas recebem uma imputação que não corresponde àquilo que está nos autos. E é preciso poder dizer isso. Ministro, quando que o senhor vai... porque o senhor está com o processo de suspeição do ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro. Quando que o senhor vai levar a segunda turma? E qual é a possibilidade de ele ser declarado suspeito e desse processo ser anulado? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer, depois eu ia falar um pouquinho de mídia. Eu espero agora, entre outubro e novembro, levar esse processo e aí vamos ver como que a turma vai se posicionar. Já houve o voto do ministro Fachin e da ministra Carmen, que fez, de qualquer forma, uma reserva mental, dizendo que aguardaria para ter um posicionamento definitivo após o meu voto. E teremos também o voto do ministro Lewandowski e do ministro Celso de Mello. De modo que, a mim me parece que é uma discussão plausível, talvez bastante complexa, porque é possível que, além dos documentos que constam dos autos, nós tenhamos que examinar o tema da prova ilícita em favor do réu. Não é? Como se sabe, em princípio, não se usa a prova ilícita para condenar ninguém. É até muito curioso que tenha isso ocorrido, né, Mônica? Nós sabemos que a equipe da Lava Jato, Moro incluído, defendia o uso da prova ilícita desde que produzida de boa fé. Era um dos sustentáculos daquelas 10 medidas. Agora eles dizem que essas provas são ilícitas e que são, por isso, imprestáveis. É muito curioso, né? No caso, só para ficar claro, seriam as mensagens da Vaza Jato usadas em favor do ex-presidente Lula, Isso. Se aproveitam para caracterizar exatamente que houve uma condenação viciada. E o senhor acha que há alguma chance dele ser declarado suspeito? E o tribunal está preparado para essa reação que certamente virá dos apoiadores do ex-juiz Sérgio Moro? A sociedade brasileira, nós sabemos, desde 2013, entrou nesse drive de polarização e isso foi se acentuando. E que misturou também a necessidade e a simpatia no combate à corrupção com a crise econômica. As pessoas, portanto, passaram a criticar o seu mal-estar, né, atribuindo isso às mazelas da corrupção. Fizeram uma relação de causa e efeito. Né? E isto, então, é um pouco responsável também por esse prestígio que é merecido, em certa medida, da Operação Lava Jato. Mas eu não vejo nenhum problema. Veja que nós temos decidido casos e enfrentado... Porque qual é a nossa missão? É de exercer também
uma função de pedagogia dos direitos fundamentais, dizer para a população o que é isto, não é? Porque se nós realmente não tivermos um clima para um julgamento justo, nós passamos a ter um vale tudo. É um quadro realmente de espancamento e tudo mais. É preciso dizer à população de que se trata, o que é devido processo legal, o que é juiz natural, o que é um juiz imparcial. Né? Isso precisa ser traduzido. Talvez nós tenhamos também falhado em traduzir isso para a população. Ministro, só antes de passar a palavra de novo ao Lavareda, primeiro registrar que o senhor não me deu assim ainda se tem chance ou não dele ser declarado suspeito. Eu acho que é importante que seja julgado. Eu até já disse que, independentemente do resultado, esse é um julgamento importante. É importante para o momento, é importante para a história. Nós, pela primeira vez, estamos tendo uma oportunidade de fazer uma análise num processo bem instruído das práticas da Lava Jato. Há muita notícia sobre más práticas que foram desenvolvidas. Aí todo esse jogo de poder, de favorecimento, né? Atitudes que beiram mesmo até a corrupção, envolvimento com palestra, monetização da Lava Jato, tudo isso. Mas no caso concreto vai se discutir realmente essa questão. Até mesmo apreciar, isso aparece nas conversas, se de fato o Lula deveria ter sido julgado em Curitiba. Essa dúvida é manifestada por Dallagnol numa das conversas, 2 dias antes de oferecer a denúncia. Né? Depois toda essa condução muito especial, né? As orientações que o juiz dava para os promotores, né? A exclusão da Laura Tesler, porque, segundo a visão de Moro, não era adequada. Portanto, na verdade, ele escalava o time que deveria atuar. São todas coisas que nós devemos discutir e dizer, isto é normal? Né? Isso deve ocorrer num processo e num julgamento. Né? É preciso que a população avalie isso. Agora vamos passar para o professor Lavareda, que ele deve ter mais pesquisas para a gente. Ministro, mais 2 telas aí com dados de pesquisas. E agora uma pesquisa da MB, a pesquisa divulgada em novembro do ano passado, pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros com juízes de primeiro grau, juízes de segundo grau, juízes e desembargadores inativos e ministros dos tribunais superiores. Essa tela que nós estamos vendo aí no momento, a resposta desses magistrados com relação à seguinte questão: os ministros do STF devem ser indicados para cumprimentos de mandato, ou seja, deve haver mandatos como existe em outros países, né, ministro? A Alemanha tem mandato de 12 anos, Espanha de 9 anos, França mandato de 9 anos, entre outros. E a segunda questão, nessa última tela que nós vamos ver aqui na nossa conversa, também para o mesmo público, magistrados, se os ministros do STF deviam ser submetidos a algum tipo de atividade correcional, como uma corregedoria interna ao STF. A opinião está aí. Os juízes de primeiro grau em atividade, 95,9%, quase todos, 96%. Juízes de segundo grau em atividade, 91,6%, também um número superlativo. Juízes e desembargadores inativos, 92%. E ministros de tribunais superiores, 3/4, 75% também concordam com o fato de que os ministros da Suprema Corte deviam se submeter a algum tipo de atividade correcional. Qual é a sua opinião sobre essas 2 questões, ministro? Sua opinião pessoal. Deixa eu responder olhando para a câmera. Mandatos para o STF e atividade correcional. A questão do mandato é uma questão relevante, especialmente diante de modelos de corte constitucional. Hoje nós nos avizinhamos muito dessa ideia e, de fato, é possível que se estabeleça um mandato. Há países que não têm a ideia de mandato e até levam a vitaliciedade ao extremo. Como você sabe, Lavareda, por exemplo, nos Estados Unidos,
impera a cláusula enquanto bem servir. Alguns vão há mais de 90 anos e é a Suprema Corte mais importante ainda hoje do mundo. Talvez se aproxime dela agora a Corte Constitucional Alemã. Um mandato, normalmente, também é um mandato longo, às vezes mandato de 12 anos, como é da Corte Constitucional Alemã, às vezes de 8 anos, às vezes de 15 anos. No nosso caso, se nós formos olhar, a maioria dos ministros, eles não ficam além de 12 ou de 15 anos. Então, é uma questão que nós temos que considerar. Também o debate sobre a própria composição da corte, como ela deve ser feita, também é um debate importante, precisa ser referido. Agora, é preciso também levar em conta a nossa tradição constitucional, que sempre se fez nesta linha, desde a proclamação da República, escolha pelo presidente da República, indicação pelo presidente da República, submetido ao Senado, que faz, então, a sua análise. Portanto, este eu acho que é um ponto importante que nós precisamos avaliar e acho que precisamos discutir, sem parti-pris, fazendo, de fato, análises sobre essa temática. Então, sobre órgãos, uma corregedoria interna, todos sabem que isso é extremamente difícil de se fazer na vida prática, né? São juízes com muito poder, e é muito difícil fazer-se esse tipo de autocorreção. O sistema propicia, além da crítica ampla que hoje a mídia faz ao tribunal, né, e é muito intensa, o sistema propicia o pedido de impeachment de ministro do Supremo ao Senado Federal. Nós não temos tradição e, normalmente, também nos países em que isso é admitido, a prática é rara. Entre nós, todavia, se tornou algo muito comum fazer-se um pedido de impeachment do presidente da República. Nós até aprendemos recentemente, Lavaredo, que já há até um consórcio. Os procuradores e advogados, que são parceiros em causas, aconteceu agora com o professor Modesto Carvalhosa, eles são sócios numa causa, aparentemente, de 1 bilhão e 200 milhões, e eles são parceiros também nos pedidos de impeachment, inclusive do meu pedido de impeachment. Aparece a Tameia Danon dizendo que ia escrever um pedido de impeachment para o doutor Carvalhosa. Veja você, portanto, que nós estamos vivendo momentos muito singulares no Brasil. Ministro, o senhor tem uma questão, Mônica. Eu ia perguntar ao ministro sobre a reforma política. E depois, Mônica, faz a última pergunta, ministro. Nós já estamos... Eu precisaria... Eu vou, então, antes de fazer a minha pergunta, porque tem a ver com todas as colocações anteriores do ministro, que é a seguinte, ministro. O senhor tem uma larguíssima experiência em indicações para o Supremo, né? O senhor, desde que está... Se não me engano, o senhor está há quantos anos? Já 16 anos. 16 anos. O senhor participou ou dialogou com o Executivo na indicação de muitos ministros. Com a sua experiência aqui em Brasília, na Corte, na relação entre Judiciário e Executivo, quais são as chances do ministro Sérgio Moro da Justiça virar ministro do Supremo Tribunal Federal? O que o senhor acha? A candidatura dele está mais fraca? Ou há essa possibilidade? E, emendando, o que o senhor acha da ideia de ter um ministro radicalmente evangélico no Supremo Tribunal Federal, como diz o presidente Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro disse que vai indicar? Eu tenho a impressão que prognóstico aqui só depois do jogo. Na verdade, a gente sabe que o ministro Sérgio Moro chegou quase que como um virtual primeiro-ministro. Agora já não se sabe mesmo se ele continua ministro e tudo mais, e mesmo se ele não continua, talvez possa ser colocado no Supremo Tribunal Federal na vaga que venha a surgir. Eu gosto de lembrar
que a responsabilidade do presidente aqui será enorme. Primeiro, porque será a primeira indicação. Depois, porque vai ser a substituição de Celso de Mello. Celso de Mello é um ícone da magistratura nacional. Não é? É um juiz garantista, responsável, né? Que tem se posicionado de maneira progressista nos vários temas, que tem dado respostas a abusos, tem sido a voz de moderação nesses excessos todos que têm vindo. Então, substituir Celso de Mello é algo muito delicado. Acho que é uma decisão muito importante do presidente da República, do Senado Federal e também da pessoa que vai aceitar substituir Celso de Mello. Porque, de fato, ele é o ícone, o símbolo de uma magistratura exitosa em todos os sentidos. De modo que é preciso realmente ter muito cuidado em relação a esta questão. Eu acredito, quanto a esse segundo ponto, de que não é relevante a religião do eventual indicado. Eu não acredito que o sujeito vá levar a religião, apesar de nós sermos nós em nossas circunstâncias, para os seus julgamentos. Não deveria, pelo menos. Não é? É importante que não se faça. O que é importante é que se escolha alguém que saiba ler bem a Constituição. Né? Portanto, que seja alfabetizado nesse nosso alfabeto, nesse nosso catecismo, que é a Constituição, nessa nossa Bíblia, que é a Constituição. Isso acho que é fundamental. A religião não me parece que seja relevante. Veja que o presidente Lula, e ele dizia isto, indicou o direito para o Supremo. Carlos Alberto Direito. Um homem extremamente conservador, extremamente religioso. Não me parece que ele tenha misturado religião e política e direito no Supremo Tribunal Federal. E o Lula depois dizia, foi a melhor indicação que eu fiz para o Supremo. Portanto, é possível que venha um juiz evangélico, mas que seja um grande juiz. Lembrando sempre que será um juiz que substituirá Celso de Mello. Ministro, o Lavaleda vai fazer a última pergunta do programa, mas eu quero fazer a penúltima. Antes da gente passar para ele, o senhor fala muito da mídia, de um consórcio da mídia. Por que a mídia teria participado desse consórcio com a Lava Jato? Que interesses da mídia o senhor vê nisso? É muito difícil fazer uma imputação clara sobre por que a mídia se associou. Talvez até porque fosse conveniente naquele momento, talvez encontrasse eco na própria opinião pública esse posicionamento, mas é claro que foi um apoio acrítico. Poder-se-ia ter feito um apoio, mas muito mais crítico, poderia ter tido mais divisões, poderia ter se informado a população de uma maneira mais adequada. Então, a mim me parece que, de fato, houve um apoiamento cego, por parte da mídia, e isto fez com que essas pessoas assumissem um ar, vamos chamar assim, de uma certa soberania. Não temos que prestar contas a ninguém. E deu no que deu. De fato, o trapezista pensava que voava e não voa. Portanto, isto é um salto. É preciso ter regras e cautelas, e isto, de fato. Agora, eu acho até positivo tudo isso que está acontecendo. Acho que nós vamos sair muito mais fortes desse processo. A democracia brasileira vai sair mais forte nesse processo. Ministro, uma última pergunta, e agora saindo um pouco do foco até o momento, que é a Lava Jato e o funcionamento do judiciário. E a questão é reforma política. O ministro é, com certeza, dos membros do Supremo Tribunal Federal, aquele mais envolvido com a questão da reforma política, da mudança do nosso sistema eleitoral, e o ministro tem dado diversas declarações, se empenhado, trabalhado e chegou, inclusive, a participar de articulações a respeito nesses últimos anos. Qual é a possibilidade que o ministro vê de uma reforma política vir a ocorrer neste quatriênio presidencial, durante o mandato do presidente Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, se o ministro não lamenta, não lastima o fato de que o país, de que o Congresso aprovou um fundo eleitoral, ou seja, um fundo público
do custeio das eleições, das campanhas eleitorais, e, ao mesmo tempo, manteve o sistema proporcional de lista aberta, que torna praticamente impossível os tribunais eleitorais fiscalizarem, por exemplo, ano que vem, as prestações de contas de dezenas de milhares de candidatos, levando naturalmente ao desgaste progressivo da nossa justiça eleitoral. Lavareda, eu tenho a impressão de que essa deve ser uma reforma prioritária. Como você sabe, nós discutimos muito isto, e você ajudou, inclusive, esse debate naquele grupo consultivo do Tribunal Superior Eleitoral. Acho que nós temos que mudar o sistema eleitoral. Nós temos que, de fato, mudar o sistema de votação e talvez caminharmos para o chamado modelo alemão, o distrital misto. Talvez aqui tenhamos exatamente maior confiabilidade e representatividade no que diz respeito às listas e fazemos também o sistema distrital. Há propostas, inclusive acho que uma proposta do senador Serra, aprovada no Senado e que está na Câmara para discutir o voto distrital para as eleições municipais em determinados municípios. Talvez a gente devesse discutir essas questões. O país se perde muito em muitas questões e talvez nós devêssemos priorizar. Outra questão que eu tenho defendido nesse contexto da reforma política, como você sabe, é a mudança do sistema de governo. Eu acho que a partir de 2022 nós deveríamos já começar a nos preparar para alguma coisa próxima de um semipresidencialismo, um parlamentarismo com o presidente eleito diretamente. Acho que nós pouparíamos algumas crises que de vez em quando avizinham. Veja que em 30 anos de democracia nós tivemos 2 impeachments presidenciais realizados. Então, eu acho que nós temos que discutir a reforma política e discutir também o sistema de governo. Eu cheguei até a esboçar um texto, junto com alguns professores, colegas de Portugal, de semipresidencialismo para o Brasil, e acho que nós deveríamos discutir isso. Ministro, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Ponto a Ponto, convidá-lo para retornar mais vezes. Obrigado. Obrigado à Lavareda também. Obrigado, ministro, pela presença. E chegamos ao final do Ponto a Ponto de hoje. Muito obrigado a você que nos assistiu e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que nós mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.